Revelação chocante. Rancheiro descobre mulher atada em local inusitado. Transformação incrível. Era uma manhã ensolarada em Goiás, quando Tiago, um rancheiro de 35 anos, despertou sob o canto dos pássaros, como sempre fazia. O sol ainda não havia aparecido, mas ele já sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. A fazenda, passada de geração para geração, era um símbolo de luta e amor, e ele estava determinado a preservá-la. Entre o cuidar das vacas e ensinar aos filhos, Henrique e Sofia, o valor da terra, Tiago se sentia realizado, mas um pouco perdido às vezes. Mas aquela manhã seria diferente. Ao se aventurar até uma área da fazenda que há tempos estava esquecida, a curiosidade falou mais alto. O caminho estava coberto de trevos, um sinal de que ali, pouco a pouco, a natureza recuperava seu espaço. Quando se aproximou de uma cabana velha e abandonada, um som abafado fez seu coração acelerar. O silêncio do cerrado foi cortado por um gemido fraco e sufocado. Suas mãos começaram a tremer e a adrenalina correu pelo seu corpo. O que poderia ser? Assim que empurrou a porta da cabana, o que encontrou fez seu estômago revirar. Uma mulher, Clara, estava ali, atada e visivelmente fragilizada. Seu rosto pálido e olhos bem abertos mostravam tanto medo quanto esperança. Era um momento surreal, como se o tempo tivesse parado. Tiago sentiu a determinação crescer dentro de si. Ele correu até Clara e, com um movimento rápido, desatou as cordas que a seguravam. Você está segura agora, ele sussurrou, enquanto o olhar confuso de Clara se transformava em gratidão. Mas nem tudo eram flores. Clara, com uma voz fraca, começou a contar sua história de luta por justiça ambiental, como tinha sido capturada enquanto investigava as atividades ilegais que ameaçavam a região, e a paz que ele tanto valorizava. Cada palavra dela acendia uma chama dentro de Tiago. Seus princípios estavam em conflito: cuidar de sua família ou se juntar à luta de Clara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram e Tiago se viu cada vez mais imerso nas ideias de Clara. Eles passaram horas discutindo sobre o que poderiam fazer para salvar sua casa e suas vidas. Mas a paz familiar estava em jogo. Ele sentia olhares duvidosos de sua esposa, Ana, e o perigo rondava a cada passo. A determinação de lutar pela justiça crescia dentro dele, assim como o medo de perder tudo o que amava. A conexão com Clara se intensificou e o dilema atormentava seu coração: seguir o caminho mais seguro ou arriscar tudo por um ideal. Em uma tarde quente, enquanto organizavam uma reunião comunitária, uma mensagem ameaçadora chegou até eles. Tiago leu em voz alta, o medo reverberando na tensão do espaço. Não se metam onde não foram chamados. O que fazer agora? Ele ainda poderia recuar, ou de vez, abraçar a transformação que aquecia seu coração. O destino de Tiago, Clara e toda a comunidade estava prestes a mudar, mas até onde ele estaria disposto a ir por amor e justiça? O sol se despedia na linha do horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Tiago caminhava de volta para casa. A mensagem deixara um rastro de trevas em sua mente. Ele se perguntou se tinha coragem para enfrentar o que se aproximava. O peso da advertência ainda pulsava em seu coração, esquentando a raiva e o medo ao mesmo tempo. Ana o aguardava na porta, com os braços cruzados e um olhar que denunciava preocupação. O que aconteceu na reunião? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Tiago hesitou. A verdade entre eles parecia espinhosa, mas a sinceridade sempre fora uma das bases de seu amor. Ele respirou fundo e, em um fio de voz, contou tudo. A cada palavra, o semblante de Ana alternava entre a incredulidade e o temor. Tiago, você não pode se envolver assim. E se forem eles? E se algo acontecer com você e os nossos filhos? A exaustão em sua voz era palpável. Ele entendia o medo dela, mas não conseguia calar a voz interior que clamava por justiça.
Eu sei, Ana, mas e a Clara? E o que ela representa para a nossa comunidade? Esse lugar não pode sucumbir às mãos de quem não se importa. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, Tiago viu a luta dela refletida nas íris castanhas. Ana estava dividida entre a proteção da família e a solidariedade que deveria sentir por quem também amava o lugar. A conversa se arrastou pela noite, e cada argumento parecia uma lâmina, cortando mais fundo. Quando finalmente se calaram, o silêncio na sala parecia opressivo. Naquela madrugada, enquanto o restante da casa dormia, Tiago saiu para um passeio pela fazenda. O luar iluminava os pastos, e o som das cigarras preenchia o ar com um canto familiar. A solidão o encorajava a pensar. Quem sou eu de verdade? O que realmente valoriza minha vida? Refletia enquanto caminhava. Ele se lembrou de Clara, a vulnerabilidade em seus olhos, a determinação que brotava de cada palavra ao discutir a causa que tanto acreditava. Um dia, ele já fora assim, cheio de paixão por um futuro melhor, mas agora se via preso no medo de perder o que com tanto carinho construíra. Com o coração acelerado, Tiago decidiu que a única maneira de seguir em frente era enfrentar o medo. No dia seguinte, ele convocaria a comunidade para uma nova reunião. A mensagem de ameaça não poderia prendê-los ao silêncio. Era hora de reunir forças e lutar, não apenas por Clara, mas pela paz e pela terra que tanto amava. Quando o dia amanheceu, ele se preparou para fazer um discurso que mudaria tudo. A determinação o consumia, mas a incerteza do que estava por vir não deixava de o assolar. Por que você está tão decidido a se envolver? Isso pode custar tudo para nós. A voz de Ana ressoava em sua mente. Se eu não fizer nada, isso pode acabar custando mais do que imagino, pensou, enquanto se preparava para deixar a fazenda em seu carro. Ao chegar ao centro da comunidade, o ambiente fervilhava de murmúrios, todos reunidos em torno da praça central. Ele precisava ser forte. O futuro da terra, da família de Ana, de seus filhos, estava em jogo. Pessoal, precisamos falar sobre o futuro que desejamos. A nossa casa não pode ser calada. Tiago começou, e os olhares se voltaram para ele, enquanto o coração pulsava a 1000 por hora. Mas uma sombra se aproximava da multidão, uma figura conhecida e perigosa. Era o capataz da fazenda ao lado, um homem que sempre esteve em parceria com atividades sombrias na região. Tiago sentiu uma onda de adrenalina ao ver o rosto conhecido, os músculos se tensionando, preparando-se para o confronto que se aproximava. Você está em apuros, amigo. A voz do capataz cortou o ar, com um sorriso desafiador. O que viria a seguir não era apenas uma luta por justiça, mas uma batalha pela própria sobrevivência. Tiago se perguntou até onde estaria disposto a ir para proteger sua família e lutar por um futuro também para Clara. Tiago respirou fundo e sentiu o frio na barriga. As palavras que tinha preparado evaporaram instantaneamente quando a figura do capataz se aproximou. O homem era um símbolo de ameaças não ditas, de medos que ocultavam mais do que a própria escuridão. As vozes da comunidade se tornaram murmurinhos incertos, e a tensão no ar era quase palpável. Olhem só quem decidiu se levantar, o herói da vez. O capataz debochou, os olhos lançando faíscas de desdém. Tem certeza de que você quer mesmo fazer isso? Em cada palavra havia um aviso sutil, uma promessa de consequências que Tiago era incapaz de ignorar. Os murmúrios aumentaram entre as pessoas. Tiago podia sentir o olhar de Ana nas costas, pesado como um manto. Ele sabia que ela gostaria que ele recuasse, que escolhesse a segurança da família ao invés do caminho arriscado da luta. Mas e a Clara? E todos os outros que sofriam em silêncio? A vontade de agir crescia como fogo em sua alma. Se você acha que pode me calar, está muito enganado, Tiago declarou, tentando encontrar força em sua própria voz. A comunidade merece saber a verdade, e não vamos recuar só porque você não quer que isso aconteça. O capataz riu, um som que soou vazio e ameaçador. Você não é mais do que um grão de areia neste deserto. O que você tem a oferecer é insignificante. Ele se aproximou, torcendo o lábio em um sorriso cruel. Se você continuar com isso, eu garanto que não será só você quem sofrerá as consequências. Tiago sentiu a raiva borbulhar dentro dele. A adrenalina pulsava em suas veias e um impulso quase primitivo se apoderou de sua mente. Lutar ou fugir? Era uma decisão que não poderia esperar. Acho que subestimar a força de uma comunidade unida é o seu maior erro.
Ele respondeu, com mais firmeza do que sentia. As palavras pareciam ganhar vida própria, ecoando naquele espaço aberto, tocando o coração dos presentes. Tiago notou as cabeças balançando. O apoio silencioso começava a surgir entre os moradores. Ei, você! Se acha que vai passar por cima de nós? Você está muito enganado! Gritou um dos agricultores, quebrando a tensão ao seu redor. Os outros começaram a se manifestar. A coragem quieta começou a fluir como um rio que não se podia conter. Era nesse momento que Tiago percebeu a força que estavam construindo juntos. A coragem não vinha apenas dele, mas da união, do desejo coletivo de lutar por suas vidas, por suas terras. O capataz visivelmente se incomodou com a mudança de atmosfera. O sorriso se desfez em um semblante nervoso. Já chega! Se vocês pensam que vão me intimidar, estão muito enganados. Voltem para suas casas. Ele ameaçou, mas Tiago não estava mais intimidado. Não vamos a lugar nenhum até que escutemos a verdade. Tiago respondeu, seu coração pulsando como um tambor de guerra. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Havia receio, mas havia também determinação. Então, um chamado direto ecoou e Tiago decidiu aproveitar a oportunidade. A verdade é que estamos cansados de viver com medo. Estamos prontos para lutar por nosso direito, nossa terra e nossas vidas. Agora, eu preciso de cada um de vocês. Precisamos nos unir, todos juntos. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Tiago sentiu uma onda de emoção. A coragem crescente pulsava com cada voz naquele espaço. O capataz, percebendo que a maré havia mudado, recuou, embora sua presença ainda pairasse, ameaçadora e imponente. Ali, em meio àquele apoio crescente, Tiago deu um passo à frente. Sabia que não seria apenas uma batalha contra um homem, mas contra todas as injustiças que tinham se acumulado por tanto tempo. Mas ainda havia mais por vir. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Assim que a reunião se dispersou, Tiago percebeu que seria preciso algo mais profundo para vencer essa luta. Quando um velho amigo o procurou no final da reunião, sussurrando sobre um segredo que poderia mudar tudo, ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você sabe? Tiago perguntou, sentindo a ansiedade subir como um fio de tensão. O amigo hesitou, e Tiago sabia que a revelação era importante. Eu sei onde está Clara, ele contou, a voz trêmula. E não é só isso. Ela pode ser a chave para tudo isso, mas está em perigo. Nesse instante, Tiago se viu diante de um novo dilema. Salvar Clara seria sua missão, mas isso poderia colocar todos em mais perigo. Até onde ele iria por amor e coragem? Tiago sentiu o mundo girar ao seu redor. O coração batia forte, quase saindo do peito. Clara, sua Clara, em perigo? Aquelas palavras ecoavam na sua cabeça como um tambor de alerta. Ele precisava agir, e rápido. A luta pela comunidade tinha se intensificado, mas agora havia uma batalha maior. Salvar a mulher que ele amava. Por favor, me diga onde ela está, Tiago pediu, quase em um sussurro. A voz do amigo soava distante, mas a urgência estava clara. O amigo gesticulou discretamente, afastando-se da multidão que começava a se dispersar. Vamos para um lugar mais seguro, ele sugeriu, olhando ao redor nervosamente. Tiago o seguiu, seus pensamentos girando numa montanha-russa de emoção e preocupação. Como poderiam ter chegado a esse ponto? Como o capataz poderia ameaçar não só a liberdade deles, mas também a vida de Clara? Assim que se afastaram, o amigo olhou para os lados e falou rápido, quase sem respirar. Ela está presa na antiga fábrica, aqueles galpões abandonados para o lado do rio. Ninguém vai pensar em procurá-la lá. O capataz? Ele ficou nervoso com a sua coragem e quis se certificar de que ela não falasse. Você precisa ir logo. E você não vai me ajudar? Tiago perguntou, a angústia tomando conta dele. Um misto de hesitação e temor cruzou o rosto do amigo. Eu não posso. O capataz tem olhos em todo lugar. Não sou forte como você, Tiago, mas sei que você consegue. Lute por ela, por nós todos. A aparência do amigo, marcada pela preocupação, fez Tiago sentir outra onda de emoção. Ele se virou e caminhou, o peso da decisão empurrando-o adiante. A reunião havia sido a faísca que acendeu o fogo de luta dentro de todos, mas agora o destino da Clara estava em suas mãos. Ele não poderia falhar. Chegou à antiga fábrica em poucos minutos.
O ar denso da noite envolvia a cena como uma cortina de mistério. As sombras dançavam nas paredes, e Tiago sentiu o coração acelerar mais uma vez. Ele se esgueirou pelo canto, cada passo sendo uma batalha interna contra a ansiedade que crescia dentro dele. As portas de metal rangiam enquanto ele se movia, e o silêncio do lugar parecia gritar. Ele focou em tudo que havia aprendido com outros: táticas de luta, estratégias de saída, mentalidade de resistência. Mas nada se comparava ao desejo ardente de encontrar Clara. Na penumbra, ele ouviu um sussurro. Suas mãos tremiam enquanto se aproximava. A luz fraca refletia pequenos fragmentos de esperança. Ele a viu, amarrada em um canto, sua expressão de medo se transformando em surpresa e alívio ao avistar Tiago. Clara! Ele gritou correndo até ela. Sua voz ecoou com uma força que surpreendeu até mesmo a ele. O capataz não estava à vista, mas o instinto de Tiago dizia que isso não duraria muito. Tiago, você não deveria estar aqui! Clara exclamou, sua voz tremulante, mas determinada. Não poderia deixá-la, ele declarou, fazendo movimentos rápidos para libertá-la. O nó era traiçoeiro, mas suas mãos estavam decididas. Cada segundo contava, e a adrenalina colocou seu cérebro em modo de sobrevivência. Finalmente, os laços se desfizeram, e Clara ficou livre. Ela olhou nos olhos dele, e ele viu dúvidas se misturarem com gratidão e amor. Temos que sair daqui. O capataz pode voltar a qualquer momento. Eu sei. Vamos rápido. Tiago puxou-a para um corredor estreito que levava à saída. Mas exatamente no momento em que pensavam que estavam a salvo, um barulho ressoou atrás deles. O capataz e alguns dos seus homens apareceram, bloqueando a única saída. A respiração de Tiago se prendeu na garganta. Eles estavam cercados e a luta que ele queria evitar agora parecia inevitável. Clara, eu preciso que você seja forte. Vamos enfrentar isso juntos. E a tensão cresceu a cada segundo. Estava claro que precisariam usar mais do que coragem para sair daquela armadilha. Tiago olhou diretamente para Clara, buscando aquele olhar de confiança que havia depositado nela tantas vezes. O que eles fariam agora? Só o tempo diria, mas ele sabia que cada escolha poderia mudar tudo de novo. O silêncio na antiga fábrica foi cortado pelo som do capataz rindo, um riso de desdém que ecoava nas paredes de aço. Tiago sentiu a raiva fervendo dentro dele. Não podia permitir que aquele homem colocasse Clara em perigo. Não mais. Precisava agir, mas a saída estava bloqueada e as opções se esvaíam a cada segundo que passava. Olha quem decidiu aparecer! O capataz debochou, cruzando os braços. Seus homens se posicionaram, formando um semicírculo ao redor do casal. Tiago pressionou a mão de Clara, buscando transmitir força e determinação. Vamos sair daqui, Clara, juntos. Clara ainda estava abalada, mas havia algo em seu olhar que dizia que ela também não iria desistir. Tiago, escute, ela sussurrou. Já vi o que esses homens são capazes de fazer. Eles não têm limites. As palavras dela penetraram em sua mente, mas a única coisa que ele conseguia pensar era: não posso perder você. Seu sentimento de bravura é louvável, mas patético, disse o capataz, acercando-se com a segurança de quem já estava acostumado a intimidar. Acha que vai conseguir sair ileso? Esse lugar é uma armadilha e vocês estão completamente cercados. Tiago observou os homens, notando a tensão em seus rostos. Eles não eram tão grandes, nem tão imponentes quanto o capataz, e uma centelha de esperança começou a brilhar dentro dele. Nós não estamos aqui para lutar, ele disse, levantando as mãos em um gesto pacífico. Sabemos que vocês estão com medo, como todos nós, mas isso não precisa acabar em violência. Uma risada sarcástica ecoou entre os homens. Medo? Não temos medo de ninguém. Vamos acabar com vocês aqui e agora. O capataz avançou, mas Tiago, em um impulso inesperado, se virou para Clara. O que estaria disposto a fazer para salvá-la? Clara, confia em mim, ele murmurou. Ela assentiu, e naquele instante, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Se você realmente quiser que isso acabe, me dê uma razão. O capataz se aproximou ainda mais, seu olhar feroz. O que você tem a oferecer? Suddenly, a ideia brilhou na mente de Tiago. E se nós fizéssemos um acordo, nós podemos ser mais valiosos vivos do que mortos. A luta de nossa comunidade vale ouro. Liberte Clara, e eu farei um pacto com você.
A proposta pairou no ar, tensa, como um fio prestes a romper. O capataz hesitou, a ideia germinando em sua mente. O que você tem em mente? Eu posso ajudar a organizar e trazer mais pessoas para sua causa, afirmou Tiago, a voz firme. Se você nos deixar ir, podemos garantir que o seu domínio sobre esta área seja consolidado. Os homens trocaram olhares, a incerteza começando a se formar nas linhas de seus rostos. Clara apertou a mão de Tiago. Sua expressão mostrava impressionante coragem diante do perigo. Você está disposto a negociar? O capataz indagou, e cada palavra dele parecia estar carregada de poder. Tiago sentiu o coração disparar. Este era um risco colossal, mas as vidas deles estavam em jogo. Sim, respondeu, seus olhos fixos nos de Clara, onde viu a centelha de esperança. Seja rápido, Clara alertou. Isso pode ser uma armadilha. O capataz sorriu, mas Tiago não podia perder tempo. O ar estava tenso, e a saída deles dependeria da próxima frase que diria. Qual seria o preço a pagar por Clara? Ele sabia que o futuro deles estava prestes a se desenrolar em um cenário bem diferente do que jamais imaginou. Você sabe que precisa de nós, disse ele, e vamos garantir que esta luta não se perca. Enquanto as palavras saíam de sua boca, uma ideia revolucionária começou a tomar forma. Mas antes que pudesse completar seu raciocínio, uma sombra na porta da fábrica o interrompeu. E aquela sombra era familiar. Tiago congelou, os olhos se ampliando ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Era Lucas, seu amigo de infância, aquele que sempre sonhou em mudar o mundo. Mas agora, a expressão em seu rosto, marcada pela tensão, indicava que ele estava longe de ser o salvador que Tiago esperava. Tiago, o que está acontecendo aqui? Lucas gritou, entrando na fábrica como um redemoinho. O capataz virou-se abruptamente e os homens se reequilibraram, agora também observando a nova entrada. A cena estava prestes a se inverter. Lucas, não! É uma armadilha! Tiago conseguiu gritar, mas a advertência perdeu-se em meio ao tumulto. Lucas, impulsivo como sempre, não via o perigo que sua presença representava. Deixa que eu cuido disso, Lucas disse, seu tom desafiador. Ele enfrentou o capataz com uma postura lançada à briga, sem perceber os olhos de Clara, cheios de temor. A tensão no ar era palpável. Quem é esse? O capataz indagou, seus olhos afiados como garras. A incredulidade em sua palavra era como um golpe. Ele não estava acostumado a ser desafiado por ninguém. Um amigo, Tiago respondeu rapidamente, tentando puxar Lucas para um lado. Vamos sair daqui. Não tá vendo que estamos em desvantagem? Se essa é a sua ideia de amizade, você definitivamente precisa de novos amigos, disse o capataz, rindo novamente, mas agora havia uma veia de raiva subjacente. Vamos negociar, Tiago. Olha como ele é fraco, Lucas retrucou, desprezando as advertências. Ninguém tem que sair machucado. Precisamos mostrar que a força não vai intimidar a gente. Eles podem ser mais, mas somos melhor. Você não faz ideia do que está falando. Tiago sussurrou, tomando a mão de Clara e puxando-a para mais perto. O tempo estava se esgotando e ele sabia que essa briga era uma batalha não só por eles, mas pela luta da comunidade. O capataz avançou, empurrando Lucas de forma brusca. Cale-se e desapareça da minha frente, se não quiser acabar como lixo, ordenou, sua voz soando como trovão. O que Tiago mais queria era que Lucas voltasse, mas não poderia abandoná-lo. Ei, você não está vendo? O que quer que você tenha em mente vai acabar em desastre para todos nós. A preocupação transparecia na voz dele, cada sílaba carregando o peso do que estava em jogo. Nesse momento, a tensão alcançou um pico, como se o ar estivesse prestes a explodir. Lucas olhou para Tiago e havia uma faísca de entendimento entre eles. Precisamos fazer algo, começou ele, mas o som de vozes à distância interrompeu tudo. Uma luz cortou a escuridão da fábrica e gritos de pessoas começaram a se aproximar. Tiago reconheceu aqueles sons. Eram membros da comunidade, ecoando um chamado de socorro que ele mesmo havia emitido momentos antes. Você trouxe amigos? O capataz perguntou, a preocupação começando a se misturar com a fúria. Ele olhou entre Tiago, Clara e Lucas, percebendo que a situação estava mudando velozmente. Saia da frente agora! Tiago gritou, o coração acelerado. Um plano estava se formando em sua mente. Se conseguissem unir forças com os recém-chegados, poderiam ter a chance de escapar.
Enquanto a luz se ampliava e a multidão se aproximava, Tiago sentiu que eram mais do que um simples grupo. Eram familiares e amigos, todos prontos para lutar, para mostrar que não temiam mais a opressão. Mas a pergunta persistia em sua mente: seria isso o suficiente para enfrentar o capataz e seus homens? E quando a multidão finalmente entrou na fábrica, Tiago percebeu que o que estava em jogo era mais do que a própria vida deles. Era uma luta contra todos os demônios que atormentavam sua comunidade. E ao olharem para a nova força que surgia, uma dúvida pairou no ar. Conseguiriam vencer a batalha que se aproximava? O barulho de passos se intensificou, quase como um rugido de leão diante de sua presa. A multidão estourou pela porta, enfiando-se na escuridão da fábrica como um farol de esperança. Tiago viu rostos familiares, alguns cobertos de poeira, outros mostrando a determinação de quem estava cansado de viver debaixo do medo. Era como se cada um deles trouxesse um pouquinho de luz, pronto para desafiar a escuridão que o capataz havia imposto sobre suas vidas. «Tiago!» gritou uma voz. Era Diego, seu vizinho, olhando ao redor com espanto e raiva. «O que está acontecendo aqui?» A confusão se espalhou entre as pessoas como numa onda. Tiago fez um gesto para se aproximar dele. «Diego, precisamos unir forças! O capataz!» Tiago mal podia completar a frase antes que a tensão se rompesse de vez. «O que temos que fazer?» Diego perguntou, os olhos brilhando com determinação. «Desmantelar a opressão que eles representam». Tiago olhou novamente para o capataz, que agora estava visivelmente nervoso, as mãos fechadas em punhos, pronto para brigar. «Se eles vierem para cima da gente, não vamos correr. Vamos ficar juntos e lutar». «É isso aí!» gritou uma mulher da multidão, levantando um punho cerrado. «Estamos fartos!» E naquele momento, o que antes era um grupo disperso transformou-se em um exército. Tiago sentiu um calor forte tomando conta de seu peito. A coragem estava se erguendo, e ele sabia que a força dela vinha da união de todos ali. «Chega de se esconder! Tá na hora de lutar por nós!» Diego gritou com a voz ressoando pelas paredes de metal da fábrica. O grito ecoou em cada coração presente. O capataz ficou parado, a surra de palavras e emoções atingindo-o como uma torrente. Ele deslizou os olhos por cada membro da multidão, percebendo que, se atacassem juntos, poderia acabar se tornando mais do que um mero capataz. Ele se tornaria um alvo. «Isto não acabará bem para vocês!» Ele gritou, mas agora a dúvida encheu sua voz, como se ele mesmo estivesse começando a acreditar que a maré poderia ter mudado. Tiago aproveitou a hesitação do capataz e falou alto. «Ninguém precisa se machucar. Basta que você se afaste e deixe a gente em paz». As palavras dele estavam carregadas de uma sinceridade que unia a todos. Ele podia ver vários olhares de confirmação ao seu redor. Poderiam realmente mudar algo. E com essa determinação coletiva, a primeira linha de defesa se formou. As pessoas estavam ao lado de Tiago, sabendo que aquela luta exigiria mais do que força física. Era a força da comunidade, da esperança e da verdade. «Vamos fazer isso!» Lucas finalmente disse, movendo-se para a frente, mais próximo do capataz. Havia algo diferente em sua expressão agora. A bravura maluca que o caracterizava havia se transformado em um tipo de coragem estratégica, quase calculada. Mas antes que o capataz pudesse reagir, um estrondo ressoou pelas paredes do lugar. Barulhos de cascos, alarmantes e velozes se aproximando, e logo uma nova ameaça se revelou. Vários homens armados apareceram pela porta dos fundos, as suas intenções claras e sangrentas. «São os capangas dele!» Tiago se virou, o coração disparando. Agora, não era mais simplesmente um confronto, mas sim uma batalha pela sobrevivência. O que fazer? Como faria para proteger todos? O tempo parou por um segundo, como se a própria fábrica estivesse respirando fundo. E então, com todo o peso do que estava em jogo, Tiago fez um último apelo. «Por favor, lutem! Se não nós, quem? Se não hoje, quando?» E a resposta ao seu chamado ecoou entre as paredes frias, mas a pergunta pairava no ar com mais força do que antes. Conseguiriam resistir ao ataque iminente? O chão tremeu levemente com os passos pesados dos capangas, e Tiago sentiu uma onda de adrenalina invadir seu corpo.
A multidão se entreolhou, visivelmente nervosa, mas havia uma faísca nos olhos de cada um que não poderia ser ignorada. Eles estavam juntos, e isso era tudo que importava. Formem uma linha, Tiago gritou, sua voz superando o barulho crescente dos homens armados. Ele se pôs à frente, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força que vinha da determinação coletiva. Diego rapidamente se juntou a ele, a expressão de medo substituída por uma coragem firme. Os capangas avançaram, e Tiago percebeu que os rostos na multidão estavam se contorcendo em várias emoções. Medo, apreensão, mas também uma determinação crescente. Aquela era a hora. Não podiam hesitar agora. Lutem! Não deixem que o medo os domine! Ele gritou, a voz tremendo de emoção. Aqui é nosso lugar, aqui é a nossa vida. Os capangas pararam, confusos com a força daquela resistência. Eles não esperavam que um grupo de trabalhadores, cansados mas determinados, fosse se levantar contra eles. Tiago os encarou, sentindo a energia da multidão pulsar ao seu redor. Voltem para onde vieram! Um dos capangas gritou, tentando intimidá-los. Mas a resposta veio na forma de gritos uníssonos de resistência, uma canção de coragem que ecoava pelas paredes da velha fábrica. A determinação daquela voz coletiva fez com que a dúvida se instalasse entre eles. Tiago sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que a briga não seria fácil. Quando os homens armados começaram a avançar, ele gritou, agora! Os primeiros a avançar foram Diego e Lucas. O choque inicial do ataque pegou os capangas de surpresa. A multidão unida, embora sem armas, era uma força poderosa. Socos e empurrões começaram, e Tiago se viu lutando ao lado de seus amigos e vizinhos, cada um deles se empenhando para proteger o que era seu. Mas na virada da batalha, surgiu uma nova tensão. Um dos capangas estava com um bastão e se dirigia diretamente a Tiago. Em um momento de pura adrenalina, Tiago deu um passo à frente, agarrando um pedaço de metal que encontrara no chão. O golpe foi precisado e o capanga caiu por terra, mas o pânico tomou conta dele ao perceber o que tinha feito. O calor da luta misturou-se com a culpa que rapidamente vinha à tona. Vamos, continuem lutando! Diego gritou, puxando Tiago de volta à batalha. Tiago se concentrou, sentindo a força da comunidade atrás dele. Eles não poderiam desistir. O barulho de gritos e pancadas ecoou pela fábrica, transformando aquele lugar antes sombrio em um campo de batalhas de vozes vigorosas. Cada vez mais pessoas se juntavam à luta, e um novo sentimento começava a surgir. Um senso de esperança. Porém, o capataz observava indetectável, se afastando para um canto e sussurrando para si mesmo, como se traçasse um plano. Tiago não percebeu isso, mas seu coração estava acelerado e ele mal conseguia ver o que se desenrolava à frente dele. O que parecia ser uma vitória potencial ainda poderia desmoronar a qualquer instante. Segurem-se! Gritou Tiago quando percebeu que uma nova onda de capangas se aproximava pela porta da frente. Eles precisavam de um plano imediato. A batalha estava longe de terminar, mas a cada momento que passava, percebia-se uma verdade inegável. A união deles estava mais forte do que qualquer arma. O que eles fariam quando a próxima onda chegasse? Por quanto tempo conseguiriam resistir? O ar estava pesado com o cheiro de suor e medo, mas também com uma estranha autonomia que crescia a cada grito de coragem da multidão. Tiago olhava para os rostos ao seu redor e, mesmo em meio à luta, sentia um calor no peito. Aquela energia era contagiante, como um caminho iluminado em meio à escuridão. A nova onda de capangas se aproximava com uma fúria desmedida. O primeiro a entrar na linha de ataque foi um homem forte, com um olhar que parecia fixar uma sentença. Tiago se preparou. Com um movimento rápido, ele girou o pedaço de metal que encontrou, buscando não apenas se defender, mas inspirar os que estavam ao seu lado. Ele podia sentir a adrenalina ferver nas veias. Não desistam! Gritou Diego, sua voz firme como rocha, e suas palavras ecoavam entre as paredes de concreto, ressoando como um mantra, trazendo ânimo a todos. Enquanto as forças se chocavam, Tiago viu sua amiga Carla no canto, ajudando uma senhora caída. Aquela imagem fez seu coração disparar. Era uma lembrança do que estavam lutando, por suas famílias, por seus sonhos, por um futuro melhor. Num gesto rápido,
Tiago fez sinal para Diego e Lucas se juntarem a ele. A batalha tinha um ritmo, uma dança caótica, e cada movimento parecia ser orquestrado pela urgência do momento. Para cada tapa que recebiam, havia uma resposta firme. Para cada grito de dor, surgia uma chama de coragem. Mas algo estava a caminho que Tiago ainda não havia notado. Do lado de fora, o capataz observava a luta, mas ao invés de se desesperar, ele sorriu de forma sutil. Seus olhos brilhavam de maneira premeditada. Tiago estava completamente distraído com a batalha e, em meio ao caos, um plano se formava nas sombras. Precisamos recuar, por um momento ao menos. Tiago sugeriu, sentindo a tensão crescer e as forças inimigas se unirem novamente. Ele precisava pensar rápido, mas antes que pudesse articular um plano claro, a porta de entrada foi empurrada com força e um grupo muito maior de capangas invadiu o espaço, trazendo uma onda de pânico. É uma armadilha! Gritou um trabalhador ao fundo, e Tiago percebeu que o tempo estava se esgotando. Eles não tinham como lidar com aquele número, e a esperança que havia crescido estava ameaçada de se dissipar. Ele organizou sua voz em um grito que transbordava desespero. Recuem para o fundo! Se organizem! A multidão começou a se mover, mas cada segundo era precioso, e na mente de Tiago, a culpa e o medo se misturavam como uma tempestade. Como poderiam lutar contra algo tão grande? Com o recuo, os capangas começaram a cercar a multidão, como predadores fechando o cerco. Tiago virou-se para Diego e Lucas, com um vislumbre de desespero nos olhos. Se tivermos uma chance, devemos liberá-los agora. E se não conseguirmos escapar? Lucas perguntou, tentando compreender a urgência do momento. A resposta não estava em palavras, estava na força que todos estavam mostrando naquela luta. Foi aí que, em meio à grita e à confusão, um barulho familiar surgiu. Alguém estava se destacando da multidão, avançando com uma determinação quase sobrenatural. Era Carla, que havia conseguido ajudar a senhora a se levantar, e agora estava se encaminhando para o centro da briga. Ela levantou os olhos e, com um brilho intenso, gritou: "Estamos juntos, para a frente!" E naquele momento, Tiago percebeu que a luta não se resumia apenas a vencer ou perder, mas estava antes de mais nada em se manter firme em sua união. Contudo, como capturar o momento e fazer com que essa força se transformasse em ação? A multidão estava prestes a se unir em um último ato de coragem, mas qual seria seu nosso próximo movimento? A tensão se fechou como uma compressão no peito. O que aconteceria a seguir? Era uma questão de vida ou morte. O caos na antiga fábrica se intensificou, formando uma tempestade de gritos e movimentos frenéticos. Cada batida do coração de Tiago pulsava como um tambor de guerra. Ele sabia que a união da comunidade era a única chance de sobrevivência. "Vamos juntos!" ele gritou, a voz firme, ecoando no espaço ameaçador. As palavras traziam um sopro de esperança. As pessoas começaram a avançar, cada uma armada com coragem e determinação. Tiago, Diego e Lucas se mantinham unidos, prontos para enfrentar o que estava por vir. O capataz observava, a desconfiança brotando no semblante, mas o ruído da multidão crescendo parecia ter um efeito sobre ele, como se o tempo estivesse se esgotando. "Não deixem que o medo os domine!" Diego gritou, e a energia se espalhou como um choque elétrico. Ele olhou ao redor, percebendo que não estavam apenas lutando pela sobrevivência, mas por um futuro que valia a pena. As portas foram empurradas novamente, e novos homens armados se lançaram para dentro, mas a comunidade não hesitou. Era uma reação em cadeia. Braços se ergueram, empurrões se tornaram força, e a batalha tomou um rumo ousado e indomável. O som de destroços e vozes aturdidas misturava-se à determinação coletiva, formando uma sinfonia de resistência. Tiago avistou Clara à distância e, por um momento, tudo se acalmou. Seus olhos se encontraram e, naquele instante, souberam que não estavam sozinhos. Mesmo em meio ao tumulto, um fio de amor e esperançava fazia pulsar seus corações. Ele precisava protegê-la, não apenas a ela, mas a tudo o que representavam juntos. O capataz não podia mais ignorar a força que estava surgindo diante dele. Tiago, galvanizado pela presença de seus amigos e pela determinação de lutar por seus entes queridos, avançou. "Você não vai nos silenciar!" gritou, enquanto as vozes de todos ao seu redor se uniam em um clamor crescente. Os capangas hesitaram, confusos pela resiliência que pareciam encontrar em números.
Tiago viu novas possibilidades surgirem em meio ao caos. Formaram uma corrente, um bloqueio humano contra a opressão, movendo-se em sincronia como uma enxurrada. O céu escurecia, mas dentro da fábrica havia luz. A luz da esperança, das vozes unidas, da certeza de que estavam lutando por algo maior. Finalmente, o capataz, com seu semblante repleto de raiva, avançou em direção a Tiago. Você realmente acha que pode vencer essa luta? O tom sarcástico reverberou no ar, mas Tiago encarou sua coragem alimentada por cada olhar de apoio que sentiu em sua volta. Não estamos lutando sozinhos, Tiago gritou, e a multidão respondeu com gritos e aplausos. Aquela era a hora. Eles não estariam mais com medo. E quando tudo parecia alcançar o ápice do fracasso, uma virada inesperada aconteceu. Carla, com um brilho de determinação, avançou novamente. Estamos juntos. Vamos todos vencer essa batalha. Assim que as palavras deixaram seus lábios, algo despertou na multidão. Com um grito coletivo, eles se uniram e partiram para a ofensiva juntos. Era um ataque inesperado, uma força que os capangas não tinham previsto. Cada um ali sabia que estava lutando não apenas por suas vidas, mas pelo orgulho e dignidade da comunidade. Naquela luta, Tiago sentiu alívio, raiva e gratidão em cavalo. A revelação de que a verdadeira força vinha da união se consolidou diante de seus olhos. Finalmente, um capanga foi derrubado, outro ficou atordoado e o capataz agora estava cercado por uma corrente de vozes e olhares desafiadores. Chega! Essa luta não aguenta mais! A voz de um vizinho ecoou e um murmúrio de concordância varreu a sala. Com isso, Tiago ergueu a voz mais uma vez. A nossa comunidade é mais forte do que qualquer um de vocês. Nós não iremos nos calar. O capataz sentiu a maré virar e, ao fiasco das vozes que ecoavam, decidiu que aquela não era a sua luta. Ele hesitou, vendo seu exército de capangas recuando, derrotados pela perseverança que emergia na multidão. Quando tudo finalmente se acalmou e o silêncio pairou no ar, uma nova era aguardava a comunidade. A luta teve um peso, mas ao se reunir, os portugueses haviam nascido uma força indomável. Com lágrimas de felicidade, Tiago abraçou Clara, sentindo que suas vidas estavam entrelaçadas. Juntos, eles sorriam. A resistência tinha o poder de transformar tudo, e assim, a história de Tiago e da comunidade se tornou um marco. A fazenda, agora um centro de justiça e proteção ambiental, florescia e a luta não era em vão. O capataz desapareceu, mas o que restou foi a nova esperança da união e da comunidade. O sol do novo dia iluminava cada novo coração que ali se unia. Você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.